Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina. Hoje, novembro, não podíamos deixar de gravar um episódio sobre o Novembro Azul, o mês da consciencialização do cancro da próstata. E de onde é que vem o Novembro Azul? O Novembro Azul começou em 2003, foi uma iniciativa de dois amigos, inspirados pela mãe de um deles que estava a preparar um Outubro Rosa, que já falamos aqui, o Travis Garron e o Luke Slattery, isso na Austrália, em Melbourne. E então o que é que eles decidiram? Decidiram deixar crescer o bigode. E esse deixar crescer o bigode era para criar um movimento de consciencialização do cancro da próstata. Esse movimento cresceu. No ano seguinte, eles criaram uma fundação, a Movember, a junção de duas palavras, o bigode traduzido em inglês moustache e o novembro de November, e criaram essa fundação. Essa fundação era uma fundação sem fins lucrativos e arrecadava fundos para a luta contra o cancro da próstata. Este movimento foi crescendo e hoje, em todos os países, no mundo todo, em novembro comemora-se o Novembro Azul. É simbolizado pelo o laço da luta contra o cancro, e o dia do cancro da próstata é o dia 17 de novembro. Para isso e para falarmos com mais propriedade, bem-vinda, Carmen, Obrigada, nossa Vanessa. urologista, uma mulher que muito me orgulha. Carmen, pergunta que eu começo sempre: por que urologia? Por quê? Bem, primeiramente, saudações, né? Assim, a todos que estão aí fora a ver e ouvir. Isso. Pois, eu escolhi a urologia desde o 4º ano da licenciatura em medicina, porque eu passei por urologia lá no hospital, como expliquei, que eu estou em Cuba, em Havana, e eu tive uma professora magrinha, pequena, bem pequenina mesmo, que ela andava sempre com ecógrafo para tudo quanto é lado. E ela dizia: pintinhos, vamos, tudo atrás de mim. E então eu vi o empenho que ela tinha com cada paciente, aquele amor, a dedicação. Eu disse: é isto que eu quero ser. Okay. E a partir daquele momento só foi crescendo o amor. E não achas difícil? Pronto, foste formada em Cuba, é uma outra realidade, uma outra cultura. Como é que é ser urologista? Agora é mera curiosidade, antes de entrarmos no campo. Como é que é ser urologista mulher aqui em Angola? É o máximo. A sério? É o mimo. Por quê? Porque aqui podes contar histórias, podes fazer. Todos eles chegam muito acanhados à consulta. Chegam dizendo: mulher, será? Como é que vai ser? E imaginam muitas coisas. Mas depois do decorrer da consulta, eles agradecem, saem daí todos com um carinho e voltam, e regressam, e fidelizam, e voltam a cada ano para fazer o check-up. Ok, boa, boa, boa. Que é já um amor de mãe que nasce aí, vá. Depois eles isso. ficam conosco. Eu estava aqui a pensar, se calhar até, é assim, se calhar ficam mais à vontade do que eu imagino, por exemplo, sei lá, o toque retal. Eu, se fosse homem, não sei, talvez preferia por uma mulher, né? Porque isso tem muito de cultural, Claro, né? claro. Sim, mas é mesmo isso. O tabu só está aí. Mas é que existem pacientes que tu fazes o procedimento e terminas. E eles dizem: já! Estás a lidar com uma das menores mãos do país. Sim, sim. Não. Porque isso não se trata de tamanho, é o tempo que eu necessito de lá estar. São segundos, eu não preciso estar lá um ano. Então eles imaginam tanta coisa que isso vai fazer um ano, a doutora vai virar para aqui, para lá. Então tu faz o procedimento rápido, depois eles ficam todos felizes. É pensar. E vamos falar um bocadinho do cancro da próstata. Carmen, o que é isso? O que é o cancro da próstata? Que peso é que isso tem na vida das pessoas, dos homens principalmente? Sim. É que para falarmos do cancro da próstata, primeiro temos que definir o que é a próstata, certo? Porque há muita gente por aí, homens, que dizem, quando começam a ter problemas prostáticos, dizem, eu tenho próstata. É uma coisa que todo homem tem, porque é um órgão somente dos homens. As mulheres não têm próstata. É como uma mulher chegar agora e dizer, eu tenho útero. Todas têm. Então, o que nasceu ontem tem próstata, só que é pequenina. E o que morreu ontem, com 80 anos, também tem próstata. Agora, problemas prostáticos é diferente. A próstata não é mais do que um órgão, é uma glândula masculina, que ela está por baixo da bexiga e ela tem uma função reprodutiva. Por quê? Porque quando o homem ejacula, aquele líquido que ele extrai do corpo quando ejacula está constituído por espermatozoides que vêm do testículo,
que é só 10% do conteúdo do líquido seminal. E depois vem, quando estou a falar conteúdo do líquido seminal, é o sêmen, aquilo que o homem vê quando sai. Pois. E então, vem a parte que vem da vesícula seminal e vem o maior licor, a maior quantidade do líquido vem da próstata, que é o que dá vitalidade, é como se tivesse a dar energético ao espermatozoide, para ele ter aquela vida fora do homem, para poder viajar, fazer aquela viagem pelo mar feminino. E conquistar um óvulo. E conquistar um óvulo, pois. Então, essa é a função da próstata. Ela está aí para ajudar ao homem na função reprodutiva, constituindo o licor prostático. O que é que acontece? Depois de certa idade, a partir dos 40, 45 anos de idade, essa próstata tende a crescer. É fisiológico. Porque ela normalmente tem por aí 20 a 25 gramas. É o peso dela, uma coisinha pequena. Então, é fisiológico que a partir dos 40 a 45 anos, todo homem tem tendência a crescer. Mas como cada pessoa é um mundo, não é igual para todos. Há pessoas que crescem, mas ela cresce de forma excêntrica, vai para fora e não complica o que é a uretra, que fica por dentro da próstata. E há outros que crescem concentricamente para o centro e comprime a uretra e depois dá aquelas dificuldades todas que o homem tem para urinar. Agora, quando é que... Por isso é que estamos a dizer crescimento benigno, que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna. Quando é um crescimento maligno, aí é que já chamamos de cancro da próstata. Mas o que é que acontece com o cancro? Como todo tipo de cancro, é um crescimento desordenado das células, que depois podem sair deste órgão e viajar pela corrente sanguínea para o resto do corpo. Riscos de ter esse cancro nos nossos senhores, infelizmente a raça negra está lá em cima com os riscos, porque eu até fiz essa pergunta a um professor quando estávamos lá em Cuba e o professor é branco. Foi provocativa a pergunta. Eu disse, professor, mas por que os negros? E ele olhou para mim e disse, o que é que achas? Pensa que é um cancro hormonodependente. Depende da própria hormona masculina para que ele se desenvolva. Da mesma forma que acontece com a mulher. Depende da própria hormona feminina para que se desenvolva. Nesse caso, estamos a falar da testosterona. A testosterona dentro da próstata se transforma num outro produto que propicia, é como se estivesse a alimentar essas células malignas na próstata. E então, você, quando vai estudar um paciente que estás a suspeitar de um problema prostático maligno, também tem que mandar estudar a testosterona, porque ela, em certas idades, tem que estar para baixo. Um paciente adulto não pode ter níveis altos de testosterona. Quer dizer que alguma coisa está-se a passar aí. E essa próstata pode se alimentar negativamente desse nível hormonal. Por isso é que depois decai tudo. Decai o desempenho sexual, decai muitas coisitas por aí. Porque falta hormona. Pois. E o que causa o cancro da próstata? Ou seja, quais são as principais causas? Pois, as principais causas são várias. Quando vamos falar de cancro de forma geral, temos que pensar nos fatores de risco. Fator de risco, temos sedentarismo, obesidade, os hábitos tóxicos, ingestão de álcool, tabágicos, fumar, todo tipo de cigarro, o que é permitido e o que não é permitido. Todo tipo de cigarro vai para dentro. E então depois a própria idade. Quanto mais velho, tens o fator de risco. E também tens os fatores genéticos. Ok? E inclusive ultimamente estão a incluir até doenças crônicas, ok? Porque a partir do momento que você tem alguma doença crônica no organismo, a funcionalidade já não é a mesma. E então, um paciente que tem fatores genéticos, tio, irmão, primo, avô com doenças cancerígenas do fórum prostático, inclusive há alguns países que já estão a falar de doenças cancerígenas na família, não precisa ser do fórum prostático. Imagina um senhor aos seus 50 anos e a mãe teve um cancro do útero, Então, geneticamente falando, existem probabilidades de que você venha desenvolvendo um cancro de qualquer parte do organismo. Porque tem que estar lá alguma célula alterada geneticamente falando. Tanto é que nos países desenvolvidos fazem o estudo genético da pessoa com cancro, que é para depois determinar onde é que está a falha e continuar com os descendentes. Exato. E claro que o prognóstico dessa doença vai depender muito da fase. Estas doenças cancerígenas têm fases, não é? Tem fases precoces e fases tardias. Vai depender muito da fase em que o doente acorre ao tratamento ou faz o diagnóstico. Este diagnóstico, agora, Carmen, imagina, esquece que és urologista, para um médico que está a seguir um doente, um clínico geral ou um médico de família,
em que altura e que exames ele deve solicitar para fazer o diagnóstico e se é preciso esperarmos ter sintomas. As pessoas às vezes só vão ao médico quando dói, né? Esse é um grande problema que temos com os senhores. Acho que é mundial. As senhoras vão mais ao médico que os senhores que me desculpem, é a verdade. Então, o médico geral, quando tem um segmento, principalmente o MGF, o médico geral familiar, ele precisa de ter um controle na sua comunidade dos pacientes a partir de... Se tiverem antecedentes de doenças cancerígenas na família, até os 39 anos podem começar a fazer o estudo. 39, 40 anos. Se não tem nenhum antecedente, 40, 45, começa a fazer e o estudo é anual. O que é que o MGF, o médico geral da família, pode fazer? Ele pode mandar, porque existem também os signos paraneoplásicos, que não precisa ser um paciente que está a perder peso do nada, tu não tens um motivo, está a perder peso, tem um cansaço generalizado, e ele está sempre assim, está apático e não tem nenhuma doença conhecida. Então, por essa proximidade que você tem com a comunidade, você conhece o seio familiar, conhece como é que esta pessoa, conhece o antecedente dessa pessoa. Então, podes começar até pelo mais simples, porque um hemograma completo, a pessoa pode ver como é que está o sangue dessa pessoa, pode até detectar anemias por uma neoplasia que já, ou seja, um cancro que já está aí a andar há muito doença tempo. crônica. Porque o que acontece com o cancro da próstata é uma doença silente. Quando ela vem apresentar manifestações é porque já está a dar voltas há anos e possa ser que já seja tarde de uma hora. Por isso é que nós estamos sempre a tocar na tecla da prevenção. Por quê? Porque quando tu consegues fazer a prevenção, 90% dos casos são curáveis. Se tu chegas a tempo, já mais lá para frente, então, o MGF pode mandar um hemograma completo, pode mandar uma ecografia abdominal que inclui o estudo dos rins, da bexiga e da próstata, e pode mandar um PSA. Eu não posso pedir ao médico geral da família que faça um toque, porque isso precisa de experiência. Estamos a falar do exame dígito-retal, ou conhecido vulgarmente como toque retal, porque isso requer uma experiência. Colocar o dedo só por colocar não faz sentido. Então, tu precisas saber o que é que tu vais buscar. Então, se ele manda esses exames gerais, o PSA no sangue, o hemograma e uma ecografia, e encontra alguma alteração fora o quadro clínico que o paciente apresenta, porque ele já conhece o paciente da comunidade, então, aí sim, notando alguma alteração, pode mandar para nós. Mas sabes uma coisa? Eu agora vou discordar um bocadinho contigo. Pronto, eu sou cirurgiã geral. Acho que o toque retal... se calhar é porque as pessoas não investem isso na formação delas, mas eu acho que qualquer médico, a partir do momento que está na sua prática clínica, deve fazer o toque retal e na suspeita deve estar incluído no exame, sabes? Eu acho que tens razão. Se a pessoa não souber o que é que está à procura, pôr, mas também se não puser, nunca vai saber a diferença e então eu acho que deve ser incentivado isso. Eu quando gravei o episódio do abdômen agudo cirúrgico, eu não... Aliás, quando eu fazia bancos, eu passava-me quando me diziam, não, tem uma dor abdominal, não sei o que, então eu toque retal. Não fiz porquê? Não sei se tem sangue na luva, como é que está o tônus. Quer dizer, eu acho que devem... Claro que o exame físico feito por um urologista especialista não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver, mas acho que é importante isso. Porque imagina aqui, em Angola, o PSA, eu não faço ideia quanto é que custa, mas não, é caro. É caro. Pronto, é caro. Aí. É isso, porque nós aqui eu acho que temos que nos reinventar um bocado e acho que é preferível eles fazerem o toque retal que não paga. Estás a perceber? E o hemograma, sim, que é simples e pode nos dar alguns sinais. Agora, falaste da ecografia. A ecografia, tu sugeres a abdominal, não a transretal? Não. A transretal é muito específica. Deixa-me só dizer, não é que eu discordo com isso do toque retal. Eu tive que incorporar isso na minha mente quando cheguei cá. Sim. Por quê? Porque o mesmo que acaba de dizer é a escola.
Nós aprendemos a fazer o toque retal durante a licenciatura. É obrigatório. Isso. Paciente que entrava, porque nós passamos por cirurgia no 4º ano, Sim. a partir do 4º ano da licenciatura. Paciente que entrava para o bloco operatório, sem importar a causa, leva o toque retal. Sim. Então, nós, desde o 4º ano da licenciatura, andamos a fazer toque retal e viemos com aquela experiência. Eu encontrei outra realidade quando cá cheguei. Por isso é que eu digo esse detalhe. Deveriam saber, mas como não sabem, causar essa incomodidade ao paciente de levar quem estiver interessado, nós estamos abertos e podemos explicar e explanar, tanto é que quando os MGFs passam por nós, porque nós agora temos MGFs aí conosco, isso é importante. Nós, com eles e agora com os estudantes também, tanto é que eu já disse que eles devem primeiro fazer a leitura e depois quando cá chegarem a minha professora, a que me fez apaixonar-me pela urologia, nos fez fazer toque retal, não um. Exatamente. Por dia nós fazíamos 4, 5, isso. 6, os que fossem necessários. Claro, respeitando o doente, não fazendo à frente dos colegas todos. Não. O problema o bom é que como lá a coisa já está tão expandida, eles têm 20, 30 pacientes ao dia, Sim. então ela conseguia dizer, olha, primeiro entras tu, depois vem o outro e assim. Isso. Então os casos que eram bem interessantes que ela já conhecia, para tu aprenderes a diferença, ela dizia, olha, vem tu, tocas este, sempre com a nuance do paciente. O paciente tem que dizer que sim. Claro. E por outra, ela sempre dizia essa máxima para os pacientes, isto é um hospital-escola. É isso. Se não quiser... Sim, senão como é que você vai formar médicos capazes de... sim, pronto, uma pessoa respeita a posição do doente, respeitar a posição do paciente, vai da maneira como nós explicamos e fazer entender que estas amanhã eu já não estarei aqui, quem te vai cuidar é ele ou ela. Então os pacientes aceitavam na maior. Sempre respeitando a privacidade do paciente. Por isso, então todos nós saímos da licenciatura sabendo o que procurar num toque retal urológico ou cirúrgico. Mas essa realidade que a doutora disse, até agora nós vivemos, porque eu faço banco com os cirurgiões gerais, estamos sempre a par e passo e ajudo, porque eles têm muito mais pacientes do que eu quando mais, sei lá, 10 pacientes por banco, mas eles têm 50, 80, então eu os ajudo. E a nossa grande dificuldade com a medicina interna é mesmo essa, que trazem-te o paciente e muitas das vezes esse paciente é um bolo fetal impactado. Fazes o toque retal e o paciente sai daí... Quantas vezes é isso, mas por isso é que eu estava a dizer, Carmen, que é muito importante e eu acho que nós estamos a passar uma fase em que acho que Angola nunca teve tantos especialistas, posso arriscar, inclusive formados fora, não é? Pois. Se é bom, se é mau, é a realidade. Pronto, o importante é que essas pessoas que beberam de uma experiência supostamente melhor, né? Supostamente lá fora é melhor, que aqui venham e que contribuam também, e esse é um dos objetivos de hoje estarmos aqui as duas, de te convidar neste podcast, porque isto também é para os alunos de medicina, é para os médicos de clínicas gerais e os colegas de outras especialidades, que às vezes estão com um doente em mãos, com uma hematúria, e que não sabem quando encaminhar para o urologista, aonde é que vão encontrar um urologista, que isso também... Eu não sei, quantos é que vocês são a nível nacional? Olha, mais ou menos. O nível já aumentou, porque estão a informação frequente. Eu não sei quantos é que o Américo Boa Vida tem agora e quantos é que saíram já. Quando eu cheguei em 2017, não passava 20. É muito não pouco. Passava 20, pronto, mas agora já... Mas mesmo que se tenham formado 5 por aí, ainda é pouco, não é? E também tem os outros de outras nacionalidades que vivem cá, ou seja, já aumentou o número, aumentou. Tu falaste há um bocado e bem que dependendo do local onde cresce o tumor, os sinais e os sintomas são diferentes. Queres falar um bocadinho disso? Ou seja, o que é que o doente o que é que faz geralmente o doente ir à consulta de urologia? Boa. O ideal seria que fosse assintomático. Não sinto nada, vim fazer um check-up. Como as mulheres vão ao ginecologista. Vim saber como é que eu estou e tal coisa. Mas muitas das vezes os pacientes chegam ao consultório por dificuldades para urinar. Dificuldades estas que não começaram no dia em que ele foi ao médico. Porque o que é que acontece? Os homens, quando começam a apresentar dificuldades para urinar, se acostumam a viver com a dificuldade, vão passando os anos e como piora a dificuldade é que ele vai ao médico. Por quê? Primeiro, ele às vezes tem uma urgência incontinência. Eu tenho que urinar, é urgente, eu corro, mas chego frente ao banheiro, a coisa, para poder urinar e já não sai. Tenho que apertar a barriga, tenho que fazer um esforço tremendo. E depois é aquela que urina toda a borda. Muitas gotas no final.
é um jato urinário diminuído com muito, mas é um esforço tremendo. Há pessoas que dizem que praticamente choram na hora de urinar, que é horrível. Porque não podemos nos esquecer que a próstata, aquele crescimento benigno, pode lá estar com maligno. Pois é. Uhum. Pode lá estar com maligno. Então, se tu não estudas, se tu não procuras, não tens como saber. E esse crescimento concêntrico, como falamos no princípio, que é o que aperta a uretra, é que depois vai produzir todas essas dificuldades. O paciente pode urinar com sangue, que é a famosa hematúria. O paciente pode ter o que já mencionamos, pode perder peso, pode urinar com sangue, pode ter dores ósseas, dores pélvicas, dores na coluna. Ok? Até há pacientes que chegaram e não foram a nós, que foram a um ortopedista que notou tem uma carninha aqui, uma carninha, okay? Uma metástase óssea. Tem pacientes, inclusive, em que fazem fraturas ósseas por metástase. Ou seja, que esse já chegou no estadio terminal a ti, não tem como. Então, chama atenção às dificuldades para urinar. Alguns até apresentam dificuldades no desempenho sexual, porque como ele tem dores no corpo, ele não consegue ter um desempenho sexual satisfatório. E depois até muitos começam a ter problemas em casa, que a senhora começa a pensar que está a ir buscar lá fora e já não tem força, porque ele vai evitando. É isso. E então essas mesmas dores também que ela apresenta ao urinar depois predispõe a todos os outros problemas, porque a pessoa está indisposta e não sabe onde. Saber até sabe onde tem que ir ao médico, mas ele fecha-se em 4 e não conversa nem com a mulher, porque inclusive muitos pacientes vão parar ao nosso hospital porque a mulher insiste. Pois. Se não tivesse aí, a senhora não chegaria ao hospital. Inclusive, há pacientes que foram fazer o check-up prostático porque a senhora insistiu e resultou ser positivo. Mas é um positivo daqueles que pouco ou nada tu podias fazer já por ele. Pois é isso. E é um paciente que está como tu e como eu, andar, a rir e a conversar, e não, porque é um assassino silente. O problema prostático é um assassino silente. Dá mais sintomatologia o processo benigno. Pois, porque é mais volumoso. É mais volumoso, é mais aparatoso e o paciente corre, não, e às vezes chega com a retenção urinária completa, que ele já não consegue mesmo urinar e corre, tem que ser pôr lá ao galho, ao tubozinho para poder urinar. Então, tudo isso. E é um problema, eles não querem. Os homens. Isto também, sabes, antes de começarmos a gravar, tu disseste uma coisa que me ficou na cabeça. Tu disseste, sentaste na cadeira e disse, é uma pena que só se fala disso em novembro. É verdade. Eu acho que podemos falar mais vezes. Mais vezes. Problemas masculinos. Mas é uma pena mesmo, porque vem muito do cultural, não é? Que o homem tem que ser forte, que nunca lhe acontece nada, mas realmente se eles viessem mais cedo... Deixassem de ignorar os sinais. Exatamente. Não, ou então não esperar que dê sinais, não é? Procurar antes. Que idade é que idade é que se começa o rastreio de uma pessoa, de um homem sem antecedentes, um homem perfeitamente normal? Já. Antigamente se começava o rastreio aos 50 anos. Infelizmente, como as doenças começaram mais cedo, estão a começar mais cedo, parece que nós celularmente estamos a envelhecer mais cedo, então começa o rastreio já aos 40. Por exemplo, se eu tenho um paciente que veio aos 40 anos por primeira vez, eu fiz um check-up e vi que não tem nada de mais, eu posso protelar esse check-up para dentro de 2 anos. À vontade. E há pacientes, inclusive, que começam aos 45, à vontade. Mas o importante é lá estar e saber que você não tem nada. Ok? Da mesma forma que há pacientes que chegam no princípio da doença, dependendo da idade. Por exemplo, imagina que tu tens um paciente, 80 anos. E num estudo desses, alguém descobriu que tem. E a percentagem, porque do PSA não é tão alta, fizeste a biópsia prostática. Sim, deu positiva, mas é por graus. Está num grau cá baixinho e tem muitas comorbidades. É um paciente com 1000 doenças crônicas. Também então, não é a próstata que o vai mandar. Então tu pões na balança, risco-benefício. O que é que eu vou fazer? Vou matar esse paciente com a medicação? Não, nós, na verdade, não tratamos tumores, nós tratamos pessoas pois. Que têm tumores, que têm tensão alta, que têm diabetes, que são idosos, que são novos, né? Mas nós não tratamos tumores, né? Não tratamos a doença só. Mas sei que os números são assustadores. Olha, pronto, se fores ao site da OMS, é incrível. Vou falar de cancros no geral. 1,1 milhões de novos casos em África, de todos os cancros. 700 mil mortes
todos os anos, e prevê-se que em 2030 chega a 1 milhão de mortes por cancro em África. Estou a falar da África. E nos adultos, o cancro mais frequente, vai-se juntar às mulheres e homens, é o da mama, depois o colo do útero, e a próstata é o mais frequente nos cancros tipicamente de homens, né? Do colo do útero não tem, mas da mama, homem pode ter tumor da mama, pode ter tumor da mama. E a próstata é o número 1, não é? Depois seguido do cólon e do fígado. Então é assustador. Quando se fala em rastreios, eu acho isso tudo muito bonito. Mas a questão é, fazemos rastreio, não é? Agora vamos lançar um rastreio, todos os homens angolanos, mais de 45 anos, vêm fazer rastreio. Depois, o que é que nós fazemos com os positivos? Em Angola ou em Luanda, pronto, que é onde tu trabalhas, como é que está organizado no sistema? Imagina, tu trabalhas num hospital público, não é? Pois. Eu não preciso dizer o nome, pronto, um hospital público. Generalista, não é específico, não é uma maternidade, não é? Como é que depois o doente, onde é que é tratado e que resposta é que hoje tu vês? Agora é uma pergunta pessoal. O que é que tu vês de resposta em Luanda? Pois. Podes falar do privado e do público. Vou falar da maior experiência, que é público. Começando porque deveríamos buscar formas de organizar melhor o nosso sistema. Porque eu penso muito naquele senhor que está lá, em Nhareia. No Bengo. Nhareia. Bengo está aqui próximo. Nhareia, lá na Praia dos Pescadores, no Tombo. Lá, aquele que está lá no fundo. Que nunca viu um médico que morre de cancro da próstata sem saber. Ok. Agora, vemos para a nossa realidade. Não estamos aí muito longe. Viana, Capalanca, Zango, Ramiro. Eu trabalhei no Ramiro. Okay. Ramiro. Primeiro impasse que as pessoas encontram, exames. É o primeiro impasse. Por quê? A maior parte dos exames, por exemplo, o hospital em que eu trabalho não faz os exames primordiais, tipo o PSA, que é o antígeno prostático específico. Não se faz. Ok? E então eu digo ao paciente, tens de fazer por conta própria. Aí começa a festa. Aí começam os problemas. Reunião familiar, quando um PSA. A festa. Por quê? Pacientes há que vão à consulta e não regressam. Pura e simplesmente porque eu não tenho dinheiro para fazer os exames. Às vezes não tem dinheiro do transporte para voltar à consulta. Tão simples quanto isso. A tristeza diminuiu um pouco agora que eu estou no centro, mas quando estava a trabalhar no Ramiro é enorme, porque são antigos combatentes, apenas têm um salário da aposentadoria. E um deles disse, eu escolho, o que é que eu faço? Vou atrás dos exames ou pago a mensalidade da escola dos meus filhos, que é comparticipada? Complicado. Mas eram pacientes que, muitos deles, eu até já tinha confirmação pelo toque. Pois, é isso. Mas é que eu não posso mandar-lhes para um serviço, que é o nosso serviço oncológico, se eu não tenho uma prova histológica. É isso. E se tu achas que é possível Luanda? Luanda deve estar agora com 10 milhões de habitantes. Estamos à espera do censo. É possível um centro para tratar o cancro? Eu acho que o cancro hoje, se calhar há 20 anos, há 30 anos, tínhamos poucas pessoas com cancro, as pessoas não comiam enlatados, não comiam só o fungo, só a rama, não sei o quê. Eu acho que nós hoje estamos com um perfil, eu noto, quando eu comecei a trabalhar aqui, em 2010, e hoje, o perfil de doenças mudou completamente. Eu acho que nós também temos que pensar em mudar essa coisa de só no IACC, ou sei lá como é que se chama aquilo, é que se trata. Não tens profissionais suficientes, nem tens estrutura. Não aguenta. Não é mais fácil pegar a doutora Carmen, estar no hospital tal, dar-lhe condições à doutora Carmen para criar o seu serviço. Não achas isso? Deveria. E o pior de tudo, que é um centro nacional, não é de Luanda. Pois, olha, tudo agora falar aqui. Exatamente. Tudo cai Eu aqui. Acho que não dá. Não então, dá. A questão mesmo do rastreio é essa, importantíssima. Exames. Os pacientes vêm e dizem, doutora, gastamos uma fortuna. Porque para eles é uma fortuna, eles não têm dinheiro para isso.
pobres, coitadinhos, gastamos uma fortuna para fazer os exames e demoramos muito por causa disso. Não, e depois a minha questão é essa: faz os exames. Tudo bem, a doutora Carmen diagnosticou, até conseguiste fazer a biópsia, conseguiste classificar o tumor. Qual é a resposta? Resposta. Como diz meu filho, porque. Porque normalmente o que nós fazemos é pedir fazemos uma guia de transferência para o Instituto Nacional do Cancro. O paciente vai lá, mas o que é que eu peço sempre ao meu paciente? Que me dê um feedback. Pois. Ele vai, mas tem que dizer o que é que está a acontecer. Volta. Que eu digo até, tu tens passe livre, vens qualquer dia da consulta e dizes-me o que está a acontecer, já começaste o atendimento e tal. Porque eles têm várias modalidades de tratamento, inclusive atualizadas do que podem fazer. Eu não tenho contato com isto. Mas eu sei de medicamentos orais que eu posso dar por enquanto ao paciente que ele vai comprar, mas que também não são nada baratos. Por isso é que eu disse para o último. Se ele vai para lá e há muita dificuldade, há muita fila de espera, há muita coisa, eu, por começar com algo, digo, olha, regressa, dá outra receita e por portas e travessas tens que conseguir o medicamento enquanto esperas. Para que quando tu consigas entrar lá no sistema, eles mesmos definam se tu podes continuar com esse medicamento, eles têm algo melhor. Porque quem é melhor do que o Instituto Nacional do Cancro para dizer o que tem a nível mundial, do que eles têm no Instituto para poder oferecer, determinando a fase em que o paciente se encontra? Eles. É isso. Eu só posso dar algo geral. Eu não tenho... E em termos de tratamento, agora falando do tratamento, a cirurgia é uma possibilidade, a radioterapia é outra possibilidade. Hoje em dia, no mundo, o que é que se faz? Falando de um cancro precoce e um cancro já avançado. Pois. Um cancro no princípiozinho, existem várias modalidades terapêuticas. Tu podes começar, existem tratamentos hormonais que podem ser orais ou injetáveis. Existem tratamentos localizados. Por exemplo, eu tive um paciente que foi fazer radioterapia com sementes a nível prostático. Isso, porque eles põem as sementes, localizam a nível prostático, guiadas, e a radioterapia é direta. Esse paciente veio, só que esse paciente, infelizmente, se desconectou do tratamento. Por quê? Porque como não é um tratamento definitivo, tu tens de ter um seguimento. Pois. Agora tu estás negativizado, mas o mesmo que acontece com o cancro da mama, depois do operado tu tens que seguir. Porque eu suponho que encontrei no princípio da doença, mas quiçá pela via hematógena, ou seja, pela via sanguínea, já foi para algum lado. Então esse paciente fez esse tratamento e passaram por aí 8, 10 anos e não voltou para o médico, porque na cabeça dele ele estava curado. Quando chegou a nós, ele tinha metástase em tudo quanto era osso. Em tudo quanto era osso. E ele veio bem estudado já de um privado, com gamografias, com tudo bonito, tudo bonito. E ele andava à procura de um tratamento que já estava em cadeira de rodas. Já não conseguia andar porque os ossos já estavam... Já, todos... E estava de hospital em hospital. E na altura eu trabalhava com cubanos que já não estão mais no nosso hospital e tivemos que dar-lhe essa triste notícia, que infelizmente ele não teve um seguimento adequado, porque ele desistiu. Foi fazer o tratamento lá fora, regressou e pensou que estava tudo bem. Pois é, isso que eu ia perguntar, a que a terapia ele não fez aqui. Foi na África do Sul. Foi na África do Sul. Então, independentemente do tratamento que se faça, leva um seguimento. É isso. Não importa, até a cirurgia radical da próstata, que a nível mundial agora o que utilizam é o robô. Sim. Sabes que eu tive contacto em junho, mais ou menos, foi um congresso e tive a oportunidade de experimentar um robô e a cirurgia que mais evoluiu na robótica, a especialidade que mais evoluiu foi a urologia, por causa das prostatectomias. Porque realmente o robô tem uma vantagem muito grande. O robô tem movimentos muito precisos. É milimétrico e as câmaras, as fibras ópticas, ampliam de tal forma que diminui muito, tu és cirurgiã e sabes, às vezes as iatrogenias que a gente faz, porque são nervos, tu consegues ver o nervo, tu consegues ver os vasos, por mais pequenos que sejam, e a cirurgia é muito precisa. Então,
nós, cirurgiões gerais, temos que agradecer aos urologistas, porque os urologistas ajudaram a desenvolver muito a cirurgia robótica. Aliás, hoje a cirurgia robótica é difundida em muitos países e em hospitais públicos, porque a urologia está totalmente dependente da robótica, porque realmente havia complicações muito desagradáveis das cirurgias, das prostatectomias, e para fazer uma prostatectomia radical, ou seja, tirar todo e qualquer tecido via aberta, pela localização da próstata, é muito difícil. A laparoscopia já ajudou muito. A robótica é incrível. Eu não sei se já tiveste a oportunidade de assistir, mas houve. Recomendo vivamente. Eu fiquei assim encantada. Eu sou uma fã, sempre fui fã da laparoscopia. Acho que para mim é muito mais fácil fazer uma colcistectomia por via laparoscópica de via aberta. Por causa do acesso, da forma como nós vemos as estruturas, podemos posicionar a câmara, quer dizer, o doente vem até nós. Sim, e a urologia, sem dúvida, é a especialidade que mais vai evoluir. Eu fiquei fã. A urologia... Eu acho que se fizesse medicina hoje ia querer ser urologia. Não, a robótica eu só vi por imagem mesmo, assim, ao vivo e a cores. Por isso é que eu estava comentando no princípio. Eu, por exemplo, prefiro operar uma próstata por via endurológica, que é o que ainda temos aqui, né? Uma cistoscopia, entras pelo pênis, pela uretra, e chegas aí e fazes a tua cirurgia prostática, do que operar a via aberta. Sem dúvida. A via aberta, o sangramento, dependendo das comorbidades que o paciente tenha, complica-te a vida toda. Imagina tu operar um paciente cardiópata. Sim. Não, e é difícil. Quando eu entrei no Hospital Militar a fazer especialidade, não havia internet de urologia sequer. E o Dr. Canteiro, estávamos a falar, ele é que operava. Quantas próstatas eu ajudei. E aquilo não é fácil. Realmente a laparoscopia veio ajudar muito. O acesso, as pessoas acham difícil estar a operar por furinhos, mas é muito mais fácil. Requer o seu treino, é verdade, claro. Mas é muito mais... As láparos que eu acompanhei foram as de nefrectomia, muitas. Sim. Nesse sítio do Instituto que tem a ver com as litotrícias. Por quê? Porque havia muitos pacientes que chegavam já com rins que não tinham como salvar, e para que esse rim não começasse a fazer várias infecções, a solução era... E ele fazia por via laparoscópica, uma coisa bonita. É bonita. Via laparoscópia é bonita. E é menos tudo. Claro. Menos sangramento, menos tudo. Menos sangramento, menos estadia do doente no hospital, menos incisões, é caro, não é caro. Menos capacidade de traumatizar outras coisas. Sem dúvida, é isso. E daí a robótica também ter avançado. E os robôs no início era o Da Vinci, que era um corpo único, com vários bracinhos, vamos falar assim. Hoje os robôs, agora o novo robô chama Sugo, que é da Medtronic, que já cada braço é um robô independente. Isso. Então permite uma abrangência de movimentos, quer circulares, uma abrangência de movimentos muito maior. Eu fiquei super... E o que evoluiu a cirurgia robótica. Vamos ver um dia se temos aqui. Chegar lá. Vamos chegar. Precisamos chegar. Estávamos a falar da cirurgia robótica na próstata. Isso. O ideal nela, que é o que muitos pacientes temem, é porque geralmente quando nós fazemos a cirurgia aberta, acabamos por lesionar os nervos e depois o paciente... A impotência sexual vem atrás. Por isso é que muitos até recusam o tratamento cirúrgico. Recusam-se. Porque, independentemente do tratamento que você faça, a vida sexual vai ser afetada. Se não for o robô, a vida sexual vai ser afetada. Porque se você fizer hormonal, você precisa que as hormonas lutem contra as hormonas do paciente, ou seja, que vai decair. Muitos até têm uma sintomatologia parecida à mulher na menopausa. Começam a sentir calores, o estresse, gritam com todo mundo porque você está a lutar contra as próprias hormonas masculinas. E então, e o detalhe é que o robô não é para qualquer um. Não. É princípio da doença e tem critérios. Sim. É isso. Ou seja, resumindo e concluindo, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Para lembrar mesmo isso, um doente detectado precocemente, quase 90% tem de chances de cura aos 5 anos, baixa um bocadinho para 80 e muito aos 10 anos. Se for avançado,
às vezes não chega nem aos 25% de chance de cura. É E complicado. muitas das vezes, dependendo mesmo da idade, voltamos à idade. Tem pacientes até, dependendo do país, que já nem aceitam fazer o rastreio. Há países que são contra o rastreio massivo. Por quê? Era uma pessoa, por exemplo, de 86 anos, que até hoje vivia bem, sem nada. Fizeste o rastreio, acabaste com a vida desse paciente. Porque é um problema que estava aí silente, agora tem vida. Na mente desse paciente, eu estou doente, preciso de tratamento e, às vezes, a psique é que vai acabar com a vida desse paciente. Os rastreios, se tu reparares, os rastreios têm mesmo essa questão ética, é procurares... quer dizer, é discutível. Mas é assim, por exemplo, eu nunca punha no rastreio uma pessoa de 80 anos, please. Mas um jovem se calhar punha. Sim. Jovem, não é? sim. Quer dizer, eu acho que também os rastreios temos que também e adaptá-los à nossa realidade. Eu acho que há rastreios que funcionam muito bem em certas realidades que aqui não faria sentido. É o que eu te estou a dizer. Vocês são muito poucos. Então agora põem-se a rastrear 10 milhões de homens em Angola. Nem sei se existem 10 milhões de homens em Angola, nós somos mais, mas pronto. E depois, o que é que tu fazes aos... que percentagem... Por exemplo, a percentagem de tumores da próstata em África, acho que está nos 10% da população. Quer dizer que se tu rastreares 10 milhões, não é? Quase 1 milhão, vais fazer o quê? Com essa gente toda. É complicado. Então, segundo as estatísticas, como estava a dizer, Brasil, por exemplo, dizem que de cada 6 homens, um deles terá cancro. Há outros países que dizem que de cada 10, um terá cancro. Nós ainda não temos estatísticas de fidedignas, nós não sabemos. Então, todo cuidado é pouco. Devem mesmo ir ao médico uma vez ao ano. Não custa nada. É um check-up, porque as pessoas... Esse tabu que existe, eu não sei porquê, com o toque retal, não sei. Que é uma coisa de segundos. E são segundos que salvam a vida. E o pior de tudo, às vezes é algo contraditório, é uma sensação boa e má ao mesmo tempo. Boa porque agradeço todos esses anos de prática que eu consigo detectar pelo toque. E má porque a partir do momento que eu fiz o toque a esse paciente, eu sei que é positiva. E eu sei que esse paciente não tem possibilidade de fazer a biópsia para comprovar que é. Então, eu fico no meio. É bom e mau ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, vou dizer, no último trimestre foram pelo menos 2 casos ao mês positivos ao toque. Não duvido. Ao toque. Então, mandei-lhes fazer a biópsia que confirmou e todos foram para o instituto. Felizmente, a semana passada regressou um que me disse sim, conseguiu, mostrou-me as folhas todas, que já lá está incluído no programa e está a ser seguido. Os outros não regressaram. Se calhar abandonaram. Queira Deus que não tenham abandonado. Pois, é isso. Então, é complicado mesmo. Se fosse uma coisa que funcionasse em cadeia, que o paciente tivesse a certeza, ou, por exemplo, eu tenho dito sempre isso aos pacientes com problemas de infertilidade. O ideal seria que vocês pudessem ir para um sítio e nesse sítio vocês resolvessem tudo. Vocês já têm este problema, mas com as famílias africanas à vossa volta que não perdoam. E vocês têm que andar de médico em médico e rodeiam toda a cidade. Porque, por exemplo, eu conheço a doutora Vanessa, eu sei quais são as valências da doutora Vanessa. Mesmo que você estiver na cidade ou em Viana, eu vou mandar para a doutora Vanessa, porque eu confio na doutora Vanessa. Então, eles vão saltando de médico em médico. E se calhar à procura da resposta que eles querem ouvir e às vezes não é que nós médicos podemos dizer. E acaba acontecendo o mesmo com os meus pacientes, porque às vezes eles dizem, doutora, não tenho o mesmo dinheiro para ir para o privado. Então digo-lhe, olha, vai para os hospitais grandes, estatais, porque muitos deles aceitam fazer exames com uma pequena comparticipação, que sempre vai ser melhor do que na clínica. Mas aí tens de ter paciência, isso não é da noite à manhã e tal. Alguns têm paciência e conseguem, e outros por portas e travessas conseguem fazer os exames, alguns até vão aos serviços sociais destes mesmos hospitais, explicam qual é a sua condição, levam lá um documento da comissão do bairro, olha, eu não tenho condições, eu não trabalho, estou nessa situação e preciso de ajuda. E às vezes a direção do hospital autoriza que façam os exames, mas é que muitos nem querem bater as portas, mesmo já desistem logo de primeira. Não vou conseguir e ficam em casa e não voltam à consulta. É o que tu dizes, tem que se falar mais vezes e consciencializar mesmo as pessoas. Carmen, alguma mensagem que tu queiras deixar?
Eu acho que num modo geral falamos de tudo. Não sei, alguma mensagem que queiras deixar para os nossos homens angolanos? Não sei. A mensagem é o que já dissemos aqui, vá, é que tem que ir ao médico, venha, nós estamos na maior disponibilidade. Não somos muitos, mas os poucos estamos disponíveis para atender a todos. Uhum. E como disse, se podem começar pelo médico da família, depois ele vai encaminhar. O importante é ter paciência. Todos os hospitais grandes de Luanda, pelo menos de Luanda, eu posso garantir, os grandes têm um serviço de urologia. Sim. E o maior serviço de urologia estatal está no Hospital Américo Boa Vida, porque é o que tem a formação da especialidade de urologia. Mas, por exemplo, temos o Maria Pia, Américo Boa Vida, o Maria Pia Josina Machel, o Hospital do Prenda, Hospital Geral de Luanda, todos os hospitais grandes têm um serviço de urologia. E mesmo que tu não fores a um hospital que tenha um serviço de urologia, estão lá outras especialidades que sabem quando mandar para nós. E fazem o encaminhamento, é rápido. Claro. Faz uma guia de encaminhamento e nós recebemos na boa. E dos hospitais municipais, também dos centros médicos. Eu continuo a receber os do Ramiro, onde eu trabalhava. Os colegas contactam e na boa nós recebemos. Porque a ideia é atender a todos. E por isso é que eu mencionei isso de novembro. Novembro, o telefone, como diz na gíria, pipoca. Pipoca, assim mesmo. Porque todo mundo quer falar disso. Não vamos falar da saúde masculina só em novembro, por favor. Vamos falar todos os meses. Porque o problema da próstata não é só o cancro, não é só a hiperplasia prostática benigna. Temos as prostatites, as infecções. E principalmente nos pacientes jovens. A promiscuidade, sim, as DSTs e companhia, que depois de tudo diz que água mole em pedradura tanto bate até que fura. Assim se tu tens muitas infecções de transmissão sexual na juventude, essa próstata é uma próstata que está cansada de toda a vida. E não são jovens, os senhores também que têm a Maria, a Joana, o primeiro fungo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto fungo. Porque está a partilhar secreções com todo mundo e a partilhar as infecções. Esse processo infeccioso prostático frequente pode derivar numa prostatite crônica. Essa prostatite crônica... Um bom terreno para as células já começam desordenadas. Desordenadas. E depois pode chegar a outro extremo, que é a célula maligna. É como se estás a levar porrada todos os dias, em algum momento eu digo, pronto, desisto da vida, quero ir para o outro lado. E pode ser uma célula cancerígena. Então... todo cuidado é pouco. Sejam fiéis a vocês mesmos, porque hoje em dia não sabemos quem é de quem, porque os segundos fungos também têm outros assuntos. Estamos a ver ultimamente muitas coisas nas redes sociais, porque você está convencido, não, é minha mulher, eu já dei-lhe uma casa e que tal, como tem uma mais grande e tem uma outra, essa outra também tem os seus amiguinhos, e os amiguinhos têm as amiguinhas, no final de contas, Luanda toda metida numa cama, sem ver. É isso, bem, assim mesmo. Na tentativa de contribuir e com mais um patrocínio, este episódio foi patrocinado pela Vitria, que é um centro de diagnóstico por imagem e cirurgia ambulatória, onde pode realizar quer consulta de urologia, fazer as suas ecografias, quer a abdominal, pélvica, quer a transretal e ainda a biópsia. Neste novembro, a Vitria tem uma promoção de um check-up para a próstata, mas não fica só por novembro. Claro que em novembro tem até uma atenção especial, como todos nós estamos agora muito concentrados no Novembro Azul, mas não deixe de cuidar de si, não deixe de cuidar da sua próstata, e por isso é que eu estive aqui, foi um prazer, Carmen. Tivemos aqui a falar sobre isto. Carmen, tens que vir aqui mais vezes, vamos falar das DSTs, tem muitos mitos, a saúde masculina, das genitálias masculinas é sempre uma... E é engraçado, duas mulheres, temos mais à vontade para falar disso. Carmen, foi um gosto ter-te aqui. Todo meu. Vamos combinar mais vezes. E foi mais um